tinha a maneira melhor de começar esse culto, amém? Há alguns dias o Senhor, Ele tem me feito meditar sobre a presença do Espírito Santo. Eu acho que você não ouviu. Há alguns dias o Senhor tem me feito meditar sobre a presença do Espírito Santo. O que essa presença carrega? O que acontece, o que ocorre no ambiente quando a presença do Espírito Santo, ela se manifesta, ela se move. Amém? E eu meditando sobre isso durante essas semanas, esses dias, eu anotei algumas coisas aqui para a gente poder conversar. E eu quero começar, você não precisa abrir, eu quero começar lá em Daniel 2. Lá no culto da virada, eu trouxe esses 2 versículos para a gente, Daniel 2, 21, 22, que diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Sabe, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que é Ele quem muda tempos e estações. Sabe que nós precisamos compreender qual é o tempo e a estação que nós estamos? Amém? Sabe, irmãos, que faz toda a diferença para mim e para você, para nós sermos produtivos no reino, nós identificarmos as estações que estamos, as eras, as épocas que nós estamos. O apóstolo Paulo, ele lá em Efésios 5:14, ele vai falar: olha, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como nécios, como sábios, não como nécios, remindo o tempo. Amém? E aí ele fala que nós devemos compreender qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Então o apóstolo Paulo fala que o sábio, aquele que se difere do nécio, ele não vive a vida dele de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele fica atento às eras, ele fica atento às estações, ele fica atento às novas temporadas. Ele não vive uma temporada nova com a roupagem da temporada passada, porque ele não é nécio, ele é sábio. Ele identifica quando uma estação muda, quando uma nova temporada se anuncia, se apresenta, e ele se lança no novo. Ele não fica preso no velho, ele não fica preso no passado, ele arranca a roupagem daquilo que é antigo e ele se lança no novo. E ele se abre e ele permite que Deus, esse é o sábio, estou falando do sábio. Ele se abre e ele permite que Deus mova, que Deus mexa em tudo aquilo que precisa ser movido e mexido para que ele viva de fato o novo que está diante dele, que está se apresentando para ele. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala: busque compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida. Isso é a postura do sábio. Amém? Você é sábio? Amém? Essa é a postura do sábio, buscando compreender. Irmãos, nós identificarmos, nós compreendermos qual a vontade do Senhor para a nossa vida e qual a estação que nós estamos, isso vai fazer toda a diferença na tua caminhada, na minha caminhada. Isso vai fazer toda a diferença se eu vou ter uma alta produtividade no reino ou não. Isso vai fazer toda a diferença se eu vou cooperar com o Senhor naquilo que eu nasci para ser e fazer ou não. Amém? Então é Ele quem muda. E nós estamos numa estação. Eu não tô falando sobre a nossa igreja local, sobre a palavra que a nossa igreja local recebeu para 2014, amém? Não estou falando disso. A igreja de Jesus universal,
no mundo inteiro, a igreja de Jesus está numa temporada. Nós estamos dentro de um tempo, irmãos. E sabe o que tem me incomodado muito? Tem me incomodado muito que nós, igreja, nós não temos desfrutado dessa temporada como poderíamos desfrutar. Muitos de nós, irmãos, não estamos atentos a essa temporada como nós deveríamos estar. Muitos de nós, irmãos, estamos dispersos. Muitos de nós estamos distraídos. Muitos de nós não estamos considerando a época que estamos, a temporada que estamos. E para que você comece a entender o que eu estou falando, eu vou dizer assim para você: muitos de nós não estamos atentos ao ministério que estamos. Amém? Você sabe qual é o ministério que nós estamos? Não estou falando de placa. Não me responda verbo da vida, porque isso eu estou cansada de saber. Amém? Você sabe qual é o ministério que nós estamos? Nós estamos no ministério do Espírito. Nós estamos no ministério do Espírito. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Essa é a temporada que a igreja está. Na dispensação do Espírito, no ministério do Espírito Santo. E sabe, irmãos, muitos de nós temos ignorado o ministério do Espírito Santo. Você não precisa abrir, mas lá em 2 Coríntios 13:13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. A comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. Nós acabamos de cantar, eu quero conhecer Jesus, e você sabe como você conhece Jesus? Por meio do Espírito. Nós falamos, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer Deus, e sabe como que você e eu conhecemos Deus? Por meio do Espírito. Amém, irmãos? Nós estamos na dispensação do Espírito Santo, no ministério do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios, você não precisa abrir, eu vou abrir para você aqui. 2 Coríntios 3. Aqui em 2 Coríntios 3, o subtítulo diz assim: a excelência do ministério da nova aliança. E aí ele começa dizendo: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aleluia! Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras,
se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória? Como não será de maior glória? O ministério do Espírito. Aleluia! Aleluia, meus irmãos, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Zacarias 4:6, ele vai dizer: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, aquilo que nós temos enfrentado, aquilo que nós temos vivido, seja como nação, seja na sua empresa, seja na sua família, seja dentre os seus familiares, seja no seu trabalho, na sua escola, faculdade, seja lá onde for, não será por força. Não será por violência que será alterado, mas pelo Espírito. Pelo Espírito, pelo Espírito que está dentro de você, o qual te habilita a você e eu sermos ministros de uma nova aliança. Pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. 2 Coríntios, irmãos. 2 Coríntios 3. Perdão, deixa eu ver aqui. 2. Aleluia. Esqueci minha Bíblia em casa. Aí agora tem que ficar indo e vindo, indo e vindo. 1 Coríntios 2. Você abriu aí? 1 Coríntios 2, a partir do 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Ouviu? A sabedoria dos poderosos dessa época se reduzem a nada. Você ouviu? A sabedoria dos poderosos dessa época, desse século, segundo a Bíblia, que é o seu manual de vida, se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou. Aquilo que nem olhos viram, irmãos, que nem ouvidos ouviram e que jamais penetrou no coração do homem, Deus revelou a mim e a você. E Ele vai dizer, pelo Espírito. Pelo Espírito. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que de Deus nos foi dado gratuitamente. Vamos fazer uma pausa aqui, para que conheçamos. Eu quero conhecer Jesus.
Você vai conhecer Jesus pelo Espírito. Eu quero conhecer as coisas de Deus. Eu quero conhecer aquilo que me foi dado. É pelo Espírito. É pelo Espírito, irmãos. Então ele está dizendo, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos com a finalidade de. Amém? Deus não é um Deus misterioso. Deus não está brincando com você de pique-esconde, de gato e rato. Deus não tem mistérios com você. Deus se revela a mim e a você pelo Espírito. Nessa dispensação da graça, nessa dispensação do Espírito, nessa temporada do Espírito, o que Deus fez? Deus colocou em mim e em você aquele a quem sonda todas as profundezas dele mesmo. Deus não consegue esconder nada do Espírito, e o Espírito está dentro de você. Então, irmãos, não me venha dizer que Deus está com mistério com você, que Deus não quer se revelar a você. Sabe como eu ouvi há um tempo atrás do professor Marcelo Saraiva? O problema nunca está no andar de cima, está sempre no andar de baixo. Se você não sabe de alguma coisa, se você não tem noção de alguma coisa acerca da palavra, acerca de Deus, acerca da tua vida, acerca de algo, seja lá o que for, você não tem buscado. Como o apóstolo Paulo tem orientado. Busque compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, se nós estamos confusos, se nós não sabemos para onde ir, se nós estamos no emaranhado de coisas, se nós estamos deixando a vida nos levar, a vida nos leve aí, é porque nós não estamos considerando o ministério do Espírito. É porque nós estamos muito mais preocupados com as nossas coisas. É porque nós estamos muito mais preocupados com tudo que está em torno de nós, que é natural, do que buscar e pensar nas coisas que são do alto. Onde o Pai está e para onde nós vamos. Amém. Então ele fala, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Percebe que essa é a terceira vez que ele fala, olha, eu não estou aqui com um discursinho para você, humano. Eu não estou aqui com narrativas para você. Eu não estou aqui querendo enganar você. Eu não estou aqui, veio a palavra que eu queria. Eu não estou aqui tentando persuadir você com um discurso natural. Essa é a terceira vez que ele vai falar, que ele vai fazer esse paralelo. Ele fala, tudo isso aqui eu não estou falando com base naquilo que é natural. Tudo isso aqui eu não estou falando para você com base no meu conhecimento natural, no conhecimento que eu adquiri numa universidade, no conhecimento que eu adquiri sentado aos pés de Gamaliel. Não. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem, irmãos? Diga, pelo Espírito. Você acordou? Amém? Pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Conferindo aquilo que é espiritual com seres espirituais, com pessoas espirituais. E aí ele vai dizer, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Porque eles são loucura. O homem natural não aceita
as coisas do Espírito. Por quê? Porque as coisas do Espírito lhes são loucura. Quais são as coisas do Espírito? As coisas do Espírito são as coisas de Deus. O Espírito vai revelar a mim e a você as coisas de Deus. As coisas que estão na palavra de Deus. Jesus vai dizer no Evangelho de João que o Espírito não vai falar dele mesmo, mas o Espírito vai falar de tudo que ouviu do Pai. E o Espírito vai dar testemunho dele, de Cristo. Amém? Então, quais são essas coisas do Espírito? As coisas de Deus. Amém, irmãos? E o que o homem natural não aceita? O homem natural não aceita integridade. O homem natural não aceita uma esposa só. O homem natural não aceita virgindade. Amém? Você está aqui? Isso tudo é loucura. Eu fiz um comentário esses dias numa postagem de 2 jovenzinhos influencers. Eles são cristãos, se guardaram para o casamento e eles fizeram uma brincadeira. Ela vestida de noiva, ele ainda de terno, dentro na casa deles, eles lá sentadinhos no sofá e com aquela carinha de sem jeito, sem graça, um olhando para o outro. E aí ele brincando, falando assim: quem aí se identifica? E aí eu fui olhar para os comentários e eu fiquei, irmãos, escandalizada com os comentários. As pessoas, elas não estavam nem entendendo o tom da brincadeira dele. As pessoas não estavam entendendo, a maioria delas não estavam entendendo que eles estavam falando de virgindade. Que eles estavam falando que eles se guardaram e agora, embora eles tivessem o desejo de possuir um ao outro, eles estavam envergonhados. Porque, afinal de contas, eles se guardaram para se conhecer intimamente no casamento, que é o que a Bíblia diz para fazer. Mas o homem natural acha que isso é loucura. E aí eu fiz um comentário que eu achei tão fofinho os dois. E aí eu fiz um comentário e falei: me identifico. Meu marido está aqui de prova. Ficava me olhando como se eu fosse aquele franguinho, né? E ele lá. E eu com meu vestido de noiva, lindo, maravilhoso, alvo como a neve. Aquele vestido de princesa, eu não queria tirar o vestido. E ele lá. Mas eu estava desesperada, essa é a verdade. Nós ficamos constrangidos. E eu falei um pouquinho sobre a nossa experiência. Tanto ele quanto eu nos casamos virgens. E aí fui falar a experiência e tal. Achei bonitinho, elogiei lá a postura deles e tal. Se você tem 2.000 e tantas curtidas e um monte de comentário de crentes e um monte de comentário de homens naturais me esculhambando, falando: você fala isso é retrógrado. E blá, 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 blá. Virgindade é uma escolha. Teve uma menina que falou para mim assim: o que é a virgindade? É apenas um ímen. É apenas uma pele, que até andando de bicicleta pode ser rompido. Aí essa eu não aguentei, né? Eu tive que responder. Eu falei para ela assim: você acha que virgindade é um ímen porque você é só uma pele que pode ser rompida dessa forma que você falou aí? Porque você não tem noção do significado de aliança de sangue. De um pacto de sangue. Que é o que acontece quando o ímen é rompido na primeira noite do casal. Eles fazem uma aliança de sangue. Por isso que há derramamento de sangue quando o ímen é rompido. E você lembra que lá na antiguidade os jovenzinhos levavam ainda o lençol? Quase que eu levei pro meu pai ver. Aí tá lá o lençol com a manchinha de sangue. E eu falei para ela: deixa eu te dizer uma coisa. Em meio a essas verdades relativas aí, existe a absoluta, que não vai mudar. O homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. Agora vamos continuar. E não pode entendê-las.
nelas, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Deixa eu te explicar isso aqui, irmãos. Homem natural é quem não aceitou Jesus. É os The Walking Dead que vivem no mundo. Amém? São mortos-vivos. E eu não estou falando em tom pejorativo, não. Eu estou falando sério. São mortos-vivos. São cadáveres que estão andando. Porque eles não têm vida neles. Eles estão mortos por dentro. Se eles não confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o Espírito Santo veio habitar dentro deles no ato da confissão, eles estão mortos. Eles só existem. Eles só andam, mas não têm vida em si. É esse homem natural que a palavra está falando. Mas ele continua falando da existência de um segundo homem, que é o homem espiritual. Ainda tem o terceiro, porque pelo visto vocês estão gostando da ministração hoje, então não vou falar do terceiro. Amém? Para poder a gente entrar naqueles... E vocês que quererem me apedrejar. Pô, estava tão bom até agora, né? O homem carnal a gente deixa para outro dia. Mas o homem espiritual, o segundo homem que a Bíblia vai mencionar aqui, ele fala que esse homem, ele discerne as coisas espirituais. Ele julga todas as coisas. E ele fala assim, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Em outras versões, explica melhor isso aí. Ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso significa o quê? Significa, olha, ele discerne as coisas espirituais e ele não precisa de alguém para discerni-las por ele. Porque ele é vivo por dentro. Porque ele tem um espírito por dentro. Porque ele tem aquele que diz para ele o que é verdade, o que é mentira. Então ele não precisa ser que alguém julgue por ele, porque ele mesmo é guiado por esse Espírito. Ele mesmo entende as coisas desse Espírito. Amém, irmãos? E aí ele fala, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E ele termina arrebentando a boca do balão. Ele fala, nós porém temos a mente de Cristo. É tipo assim, ei mundo, eu tenho a mente de Cristo. Quem conheceu? Quem conheceu? Quem conheceu? Fala aí um sábio dessa era aí. Não conheceu. Pessoas dessa era aí. Que outros estão sentados babando, que estão sendo ludibriados, que estão sendo enganados por esses sábios aí, cuja sabedoria deles se reduzem a nada. Porcaria nenhuma que eu ia falar. Amém? Se reduzem a nada. E aí ele fala, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Tem sábio aí que tem gente achando que pode instruir Deus. Tem gente achando que pode instruir Jesus. Tem gente achando que pode dizer para a igreja como é que a igreja deve ser. Tem gente achando... E deixa eu te falar, quando pessoas do mundo, quando mortos-vivos dizem para você como deve ser o seu estilo de vida, você está muito mal como crente. Muito mal como crente. Porque crente, meu amigo, não é aquele que se sujeita, é aquele que sujeita. Crente é aquele que chega e sujeita o lugar onde ele pisa. Não é sujeitado. Crente é aquele que chega e dita as regras. Não é levado por aquilo que acontece no lugar. Crente é aquele que quando chega, ele muda o ambiente. Ele não se mistura com o meio. E tudo isso ele faz pelo Espírito. Amém, irmãos? Ele não faz isso por força. Ele não faz isso por violência, mas pelo Espírito que ele carrega. Pelo poder que ele carrega e reconhece. E não só ele reconhece, irmãos. Todos à sua volta reconhecem também. Classe respeitada é a dos crentes. Mas eu não estou falando de crente meia boca. Amém? Não estou falando dos nécios. Estou falando dos sábios. Os sábios, eles entram, se destacam, ditam as regras. Eles são aquelas pessoas que persuasivas,
E tudo isso ele faz pelo Espírito. Quando você menos vê, você está sentado na mesa do seu chefe falando, eu quero tanto. E ele é persuadido por você. E ele diz, você vai ter que ter isso mesmo. Promovido. Tá achando que eu estou brincando, irmãos? Essa é a vida do crente. Estou falando do crente. Do cristão genuíno. Porque tem um monte por aí que se diz crente. Mas eu estou falando do cristão genuíno. Que não se fia, que não se apoia na força do seu próprio braço. Que não tem medo de nada. Amém, irmãos? Porque ele sabe quem ele carrega, ele sabe quem ele é. Deixa eu te dizer, a sua empresa tem sorte de ter você lá. Porque ela só prospera porque você está lá. Experimenta te tirar de lá, que o barco afunda. Amém, irmãos? Nossa, Michela, você está tão coach hoje. Isso não é coach não, irmão. Isso é evangelho puro e genuíno. Isso é a vida de Deus dentro de mim e de você. Isso é o projeto de Deus para mim e para você. Eu e você nos destacarmos nessa geração. Eu e você nos destacarmos onde nós chegamos, irmãos. E destacar quem nós carregamos. E tudo isso nós fazemos pelo Espírito. Nós não fazemos na nossa sabedoria, porque a nossa sabedoria desse povo daí se reduz a nada. Nós fazemos pelo Espírito. Amém? Pelo Espírito. E para a gente começar a encerrar, eu quero falar um pouco com vocês sobre a forma de interação com esse Espírito. A principal forma de interação com esse Espírito é por meio da oração em outras línguas. Essa é a principal. Mas sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, que é quem fala mais a respeito, né, tanto do ministério do Espírito quanto da oração em outras línguas, ele descobriu uma linguagem celestial, um meio de comunicação com Deus poderoso. Ele descobriu, irmãos, o poder que existe nessa linguagem, nesse comunicar, nesse meio de comunicação que Deus criou para que eu e você pudéssemos, né, estar mais sensíveis aos comandos dele. Que nós identificamos, ouvimos, percebemos pelo Espírito. Amém? O Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo, ele é onisciente, onipresente. Amém? Ele tem todos os atributos de Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E ele é Deus e ele está em mim e em você. Amém? Então existe um poder extraordinário dentro de mim e de você. Irmãos, e não há nada que possa resistir a esse poder. Não há nada, irmãos. Irmãos, decida esse ano ser o trator. Decida esse ano, irmão, ser o trator. E não ser aquele que vai ser, sabe? Que o trator vai passar por cima de você. Decida ser o trator esse ano. Irmãos, decida mudar a tua atitude esse ano. Decida, irmãos, acordar todos os dias. Esse ano se sentindo um vingador mesmo. Amém? Quanto mais eu me envolvo com o Espírito, mais eu me sinto, né, como um vingador. Amém, queridos? E aí, vamos lá. Mas antes aqui de falar, de entrar aqui nas considerações do apóstolo Paulo, em alguns textos que nós vamos ler. O apóstolo Paulo, ele descobriu esse meio de comunicação. Irmãos, ele não perdia tempo. Ele orava em línguas nas viagens que ele fazia. Ele orava em línguas o tempo inteiro, tanto que ele vai e fala lá em 1 Coríntios 14, em 1 Coríntios 14, ele vai dizer, olha, eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês iam. Ele vai ensinar algumas coisas e hoje não é o propósito, não vou entrar nisso hoje. Para isso, você pode se inscrever no Rema, inclusive.
As matrículas estão abertas, as aulas vão começar segunda-feira. Se você está aqui, você nunca ouviu falar do Rema, não sabe, né? O Rema é uma escola interdenominacional que o Ministério Verbo da Vida cedia há muitos anos. E aí, no final, se você quiser saber mais, pode nos procurar. Amém, irmãos? E aí, o apóstolo Paulo, ele descobre, então, esse meio de comunicação. E eu acho interessante que em em Efésios 5, você não precisa abrir, não. Efésios 5:18, ele vai dizer assim, ó: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele vai dizer, olha, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, contenda, briga. Se você tiver que encher a cara, enche a cara do Espírito. Amém, irmãos? E Michela, tem como encher a cara do Espírito? Tem, irmãos, tem. Sabe como? Falando em línguas. E aí ele fala assim, ó, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão aí, enchei-vos do Espírito, quando nós vamos lá, né, para o grego, que é a língua original que o Novo Testamento foi escrita, e quando nós vamos olhar as traduções, você vai ver que ela dá essa expressão, esse termo, dá a intenção de continuidade. Encham-se, vivam se enchendo, mantenham-se cheios. É uma expressão de continuidade. Ou seja, lá em Atos 2, na descida do Pentecostes, que eu citei para vocês, que eu falei para vocês ainda há pouco, foi a descida do Espírito Santo, que foi prometido por Jesus, antes de ser assunto aos céus. Lá em Lucas 24, lá no 49, Jesus ele vai falar, 48, 49, Jesus ele vai dar algumas instruções para os seus discípulos. E aí ele vai dizer para eles assim, ó, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele vai falar para eles, olha, vocês vão ser cheios. Lá em Lucas 1, antes dele ser assunto aos céus, ele vai falar novamente a respeito disso. Então ele fala, ó, fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Amém, irmãos? Então Jesus, ele fala lá em Lucas, depois ele vai falar antes de ser assunto aos céus, e os discípulos estavam ali, à espreita desse momento. E aí, quando chega em Atos 2, eles estavam todos reunidos num mesmo lugar, buscando a Deus, igual nós estamos aqui hoje. Reunidos no mesmo lugar, buscando a Deus com a mesma intenção. E eles, irmãos, não imaginavam que naquele dia seria o dia que Jesus tinha falado. Eles não imaginavam que naquele dia seria o dia. Amém? E aí eles estão lá reunidos e de repente, cai sobre eles o Espírito Santo e eles passam a falar novas línguas. Mas quando nós vamos olhar a palavra de Deus lá em Efésios, o apóstolo Paulo ele já vai, Efésios 5:18, como a gente acabou de ler aqui, o apóstolo Paulo ele já vai dizer o quê? Se encham do Espírito, mantenham-se cheios. Encham-se continuamente do Espírito. Em 1 Coríntios 14, ele vai falar sobre a importância do falar em outras línguas. Ele vai dizer que o que fala em outras línguas não fala a homens, mas fala com Deus. Então ele vai ensinar a diferença, né, de falar em outras línguas publicamente e a diferença de falar em outras línguas na sua casa, no seu devocional diário, que é o que ele fazia e ele ainda se gaba dizendo que fazia mais do que todo mundo. Amém? E aí, onde eu quero chegar com isso, irmãos? Eu quero chegar que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se você nunca foi cheio do Espírito Santo, já você vai ter a oportunidade de ser.
Se você já foi cheio do Espírito Santo, eu quero te dizer que você precisa continuamente se encher. E como que é isso, Michela? Eu ficar me enchendo continuamente? É você na sua casa orar em línguas mesmo. Você tirar tempos para orar em línguas. Seja dentro do seu quarto trancado, seja lavando a sua louça, seja limpando sua casa, seja fazendo o que for. Seja você dirigindo o seu carro, indo na direção do seu trabalho, seja o que for, irmãos. Agora, como eu comecei essa ministração falando lá no início, nós, igreja, estamos, irmãos, muito dispersos, muitos de nós estamos dispersos com relação ao ministério do Espírito Santo. Nós oramos em línguas, irmãos, quando dá tempo. Tem aqueles que nunca dá tempo, então não ora nunca. Nós oramos em línguas emergenciais. Sabe o que é línguas emergenciais? Quando a coisa pega, quando você está lascado na tua vida. Aí você começa a orar em línguas, se torna o crente mais fervoroso. Quando, na verdade, a proposta do Evangelho para mim e para você é nós estarmos continuamente cheios. Amém, irmãos? Para que quando alguma coisa chegar para nós, difícil de você administrar, você não se desespere. Porque essa proposta de Evangelho mar de rosa não existe, você já sabe disso. Então, no mundo nós vamos ter aflição. Não é o que Jesus fala, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Irmãos, a proposta de Deus para mim e para você não é que eu e você, igreja, vivamos desesperados como o mundo está. Mas nós muitas vezes estamos desesperados como o mundo está. Nós ouvimos uma notícia, nós nos desesperamos. Nós abrimos o aplicativo e olhamos lá o vermelho na conta, nós nos desesperamos. As coisas vão acontecendo, vai nos atropelando, nós nos desesperamos. E Michela, então qual é a proposta do Espírito? A proposta do Espírito é que a vida que há em você te sustente no dia mau. A proposta do Espírito é que a vida que há em você faça com que você não considere o dia mau como sendo algo permanente na sua vida, mas algo passageiro, e você passe por ele com a altura de um filho de Deus. Falando a palavra, não como homem natural, mas como homem espiritual, discernindo as coisas e falando a palavra. Falando a palavra sobre a falta, falando a palavra sobre a circunstância, falando a palavra sobre a perseguição que você possa estar passando na sua empresa, falando a palavra sobre o déficit que a sua empresa possa estar por conta do país, como está a economia. Deixa eu te falar, irmãos, você é um cidadão do céu, a sua pátria não é aqui, você é um embaixador de Cristo. Então não interessa como esteja a economia, o que importa é que o dinheiro na minha casa vai chegar. O dinheiro na sua casa vai chegar. O cliente para minha empresa vai chegar, para sua empresa vai chegar. Não me interessa como está a economia, como está lá A, B, C ou D. Eu não sou A, B, C ou D. Eu sou filho. Eu estou num reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Agora, a gente precisa crer. E deixa eu te dizer, a cada dia mais o cerco está se fechando e não tem mais saída. Ou tu crê, ou tu crê. Porque se tu não crê, você vai se lascar mesmo. Ou você crê ou você crê. Então, irmãos, deixa eu te dizer, corre para crer. Corre para aprender a palavra, para tu crer. Vai buscar compreender a vontade do Senhor. Vai buscar ler tua Bíblia. Michela, não entendo. Busque alguém que possa te ajudar. Busque pessoas que possam te indicar bons livros, que possam cooperar com a tua fé.
Amém, irmãos? Porque a época que nós estamos agora, sim, falando lá de fora do mundo, não é brincadeira. E essa época, ela foi advertida, inclusive, pelo apóstolo Paulo. Então, nós estamos vivendo esses tempos e não tem o que fazer. O mundo jaz no maligno. As coisas no mundo não vão melhorar. Mas eu e você não somos mundo. Nós somos igreja. Amém, irmãos? Eu e você não somos mundo, somos igreja. E a luz resplandece sobre as trevas e não o contrário. Amém? Então eu e você vamos nos portar como luzeiros que somos. E a luz resplandece sobre as trevas. Onde tem trevas? É nas tuas finanças? A luz resplandece sobre as trevas. É na sua saúde? A luz resplandece sobre as trevas. Qual é o contexto que você está vivendo trevas? A luz resplandece sobre as trevas. Amém, irmãos? Aleluia. Então aqui em Atos 2, eu não vou me estender, eu não vou ler. Atos 2, então, tem aqui a descida, né, do Pentecoste. Atos 2, a partir do 1, do 1 ao 4. Quando chega no 2, lá no 15, a gente sabe o que acontece lá. As pessoas, eles falavam tão alto que as pessoas começaram a se aglomerar para onde eles estavam. E alguns estavam, inclusive, debochando deles. Você está pronto, irmãos, para poder você ser debochado? Debocharem de você? Porque a gente não está muito afim, né, das pessoas debocharem da gente, não, né? A Bíblia fala, a gente leu ainda agora, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Porque para ele são loucura. Imagina um jovem hoje, nos dias de hoje, indo para a faculdade federal, dizendo que é crente. E dizer que é crente. Dizer que é virgem. Eu estudei numa universidade particular e já ficavam me zoando. E sabe o que está acontecendo com muitos jovens? Que não tem fundamento, que não tem firmeza, que não tem paz, que tragam eles, sentem com eles e firmem eles na verdade. Eles estão perdendo a virgindade, abrindo mão da sua fé. Por quê, irmãos? Porque não querem o confronto, não querem viver o desconforto do confronto sofrido. Quando dizem que são crentes, que são virgens, que vão se guardar para o casamento. Não sei por que eu estou falando tanto de virgindade hoje nesse culto, gente. Você está entendendo? Você está pronto para poder caçoarem de você? Porque, irmãos, é desse jeito. Você cheio do Espírito, cheio da palavra, convicto, as pessoas rindo da sua cara. Atribuindo a obra do Espírito a qualquer outra coisa. Porque era isso que eles estavam fazendo. Esses homens estão embriagados. Olha que ridículo. Agora, imagina a cena comigo, irmãos. Para eles falarem isso, para eles ridicularizarem, eu, Michela, e já participei de culto assim, que não era carne não, era espírito purinho. Gente andando de gatinho, rolando, rindo, babando, outros correndo, parecia um hospício. Mas era um bando de crentes debaixo da unção do Espírito. Você já teve ambiente assim? Só quem já teve sabe. Debaixo de um mover genuíno do Espírito, sabe como que saiu. E por que correu? Por que isso? Por que aquilo? Porque se abriu para um impulso do Espírito, correspondeu a um impulso do Espírito, e você vai conversar com muitas pessoas. Foi curado, ficou livre de vício, de pornografia, cigarro, e lá vai. Aí você vai e está num ambiente como esse. Imagine, irmãos, de repente um som entra aqui, cai sobre mim e sobre você, hoje, agora mesmo. Imagina.
E a gente começa a rir, a gargalhar, a orar em línguas daquele jeito. E aí as pessoas, o que está acontecendo ali? Aí entra um monte de gente. Aí tem uns aqui de gatinho, outros ali rindo, outros... Debaixo da unção do Espírito. Vamos chamar a gente de doido. Então, foi o que aconteceu com eles. Por que eu estou frisando bem isso aqui? Porque eles reagiram, irmãos. A unção do Espírito está aqui e está o outro lá. E a gente de boca fechada, disso, daquilo. Eu vou te perturbar esse ano sobre isso. Você vai ver. O ano vai acabar, a gente vai estar jogando essas cadeiras para cima. A gente vai estar, irmãos, desfrutando de tempos debaixo da unção do Espírito. Porque quando tu era do mundo, você não sambava? Não se requebrava? Não fazia, acontecia? Por que não pode ir na igreja? Santo, levantando mãos santas, orar com mais fervor, buscar o Espírito, buscar Deus. Por que não pode? Então eu vou dizer, lá eles estavam tão sedentos por aquilo, eles ouviram o que o mestre falou, vai acontecer, espera. E eles estavam ali se reunindo, irmãos, todos os dias eles iam, se reunindo na expectativa. Nesse dia, de repente, foi. E eles reagiram àquilo que veio sobre eles. Eles não ficaram inertes, eles reagiram. Tanto que foram julgados. E aí Pedro, a partir do 15, nós não vamos ler não, mas a partir do 15, se você estiver anotando, quiser ver na sua casa depois, Pedro vai então à defesa do povo. Ele fala, ó, esses homens não estão embriagados como vocês estão falando não. Ainda mais agora, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, o povo cheio de cachaça. Não estão. Mas eu vou dizer para vocês o que está acontecendo aqui. E aí ele vai começar, isso que está acontecendo aqui, aquilo que o profeta Joel profetizou. E acontecerá que nos últimos dias, o meu Espírito descerá sobre toda a carne. E ele vai falar sobre isso. E ele vai, sabe, irmãos, ensinar aquele povo e sair a defesa da fé dele. E não se envergonhar daquilo que está acontecendo ali. E sabe, queridos, existe um clamor do Espírito Santo nesses dias, nesse tempo, para que você saia de trás dos muros. Para que você saia dessa sua ética, que nada mais é do que covardia. E se mostre crente no seu trabalho. Que não me venha com essa não. Não, porque eu sou ético. Não, é covarde mesmo. Não tem ética nenhuma nisso. É covardia. Lá em Esther, no livro de Esther, não estava no script não, mas vamos lá. Eu quero que você abra Esther 4, por favor. Aqui em Esther 4, no 14, eu vou ler aqui o 14 com vocês. Esse versículo 14 aqui de Esther, irmãos, ele tem me consumido já faz alguns meses. Sabe, queridos, eu acordo e às vezes eu ouço o Espírito falando para mim assim, será, Michela, que não foi para um tempo como esse? Será, filha, que não foi para um tempo como esse? E, irmãos, eu entendo exatamente o que ele está falando comigo. Porque eu tenho tido notas no meu coração a respeito de mim. Sobre coisas que para mim não são confortáveis de estudar, de aprender, nem de me meter. E aí o Espírito anda falando para mim assim, mas será, filha, que não foi para um tempo como esse? E o que você vai fazer diante disso? Você vai fingir que eu não estou falando com você? Ou você vai baixar a guarda de uma vez por todas e aceitar o que eu estou te comunicando? Amém, irmãos? E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui.
Será que não foi para um tempo como esse que Deus te chamou para poder você largar de ser covarde? Você parar com essa historinha de dizer que você não quer se indispor com as pessoas? Ah, mas isso gera muito mais confusão do que benefício. Será? Você já tentou falar? Você já tentou fazer a sua parte? Você já tentou se posicionar? Do seu jeito? Falando com a sua linguagem? Mostrando o seu ponto de vista? Ou você vai ficar a vida toda sentado, fingindo que não é com você? E aqui, irmão, sabe qual era o contexto histórico da coisa aqui? Os judeus estavam numa região onde eles iam ser exterminados. O rei assinou um decreto onde num único dia haveria o extermínio de todos os judeus que estavam naquela região. Um único dia. E aí Mordecai, o tio de Esther, vira para ela e fala assim: você vai ficar calada? Estou parafraseando. Sabe o que Mordecai estava falando com a Esther? Sabe o que ele estava fazendo? Nessa altura, Esther já era rainha. Esther já estava casada com Assuero, com o rei. Esther já sentava no trono, irmãos, de rainha. Quando Mordecai vem para poder confrontar Esther, sabe o que ele estava falando? Vem cá, você acha que foi para isso que Deus colocou você dentro desse palácio? Ele estava tirando ela da zona de conforto. E é isso que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você nesses dias. Nos tirando da zona de conforto. O Espírito Santo está falando: é para isso que você está no mundo? É só para isso? Para você viver, para você construir, para você casar, para você ter filho, para poder você morrer e não deixar legado nenhum? É esse o propósito que você está aí? É para esse propósito que você está aqui? Era isso que ele estava fazendo com ela. Ele estava lembrando ela do propósito dela. Ele estava lembrando ela do sangue dela, da raça dela, da nação dela. Ele estava lembrando ela: você não é deles, você é um dos nossos. Você é um dos nossos. E você vai ficar calada? Pois deixa eu te falar uma coisa, Esther. Se você ficar calada, os judeus, eles vão receber socorro de outra pessoa. Mas você e a sua família, você e a casa do seu pai vai morrer. Porque não pense você que o seu silêncio vai proteger você e a sua casa. Porque não vai. Vai chegar em você e vai chegar na sua casa. Vai chegar nos seus filhos. Vai chegar na sua igreja. E irmãos, vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Não sabem? Vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Pois bem, se levante como crente nessa nação. Levante a sua voz de crente nessa nação. Porque vai chegar na sua casa. Vai chegar nos seus filhos. Eu quero ver quando você tiver vendo seu filho sendo ensinado que menino pode beijar menino, que não tem problema não. Eu quero ver quando a professora do seu filho vier afrontar ele, como aconteceu com a Lolo, com a nossa Elô, que nós não vamos deixar ela sozinha lá. Eu quero ver quando seu filho estiver lá, com aquelas cartilhas de ideologia de gênero. Você vai fazer o quê? Vai continuar calado?